Como a amiga que já anunciou, nós vamos falar do capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. E esse capítulo vai falar do processo da cura, né? Vai nos levar a meditar que cura é essa que Jesus nos apresenta e qual o método, a ferramenta que a gente tem para ou curar o outro ou nos autocurar. E aí, Jesus diz que nós temos esse dom de curar, né? Ele fala assim, vós sois Deus. Então, se nós oramos ao Pai, né? Pedindo que Ele nos ajude, e Jesus vem e fala que nós somos deuses, Jesus está nos dizendo que esse amor infinito que nós nos conectamos nós somos também uma parte desse amor. Por isso nós também somos Deus, né? Então eu fiquei pensando assim, o que Ele estaria dizendo com isso e por que Ele estaria dizendo isso? Então eu pensei, porque na verdade o único remédio que precisamos e que irá nos curar de todos os nossos males é o amor. Todas as nossas dores espirituais, psíquicas, orgânicas, elas estão calcadas na energia do amor que, como uma corda, fez uma porção de nó. Esses nós são as nossas doenças. Então, se nós pudermos, né, desatar esse nó com a nossa vontade de nos ligarmos ao amor, é verdade, temos o dom da cura. Ninguém vai se curar se não despertar para como e o que é amar. Então, todos nós vamos ter essa, vamos dizer assim, essa dificuldade, essa mazela. Por quê? Porque nós estamos aprendendo o caminho do amor. A gente ainda não sabe, a gente ainda não toca esse amor que Jesus nos trouxe, esse amor do Pai que Jesus nos fala. Nós estamos a caminho disso, né? E claro que às vezes a gente até toca, né? Se a gente já está aqui, já está pensando sobre isso, nós estamos tocando nesse amor, né? Esse amor não é alguma coisa longe, está lá longe, ou está lá em cima da montanha e eu tenho que subir, subir, subir para alcançar. Não. Esse amor é algo que permeia entre nós, né? Então, o que Jesus está dizendo também com isso? Ele está nos dizendo que nós somos centelhas divinas. E se nós somos centelhas divinas, acreditamos que somos filhos, criados por esse Pai de amor e bondade, que a gente repete isso todos os dias, todas as horas, não é? Se nós estamos realmente acreditando nisso, isso é algo que nos foi dado no momento que fomos criados. Então, gratuitamente, não é? Então, para que nós pudéssemos, né, evoluir, já sabia o Pai que nós só iríamos evoluir e nos curar se nós tivéssemos o dom e a capacidade de amar. Se nós tivéssemos essa pitadinha desse tempero do amor nas nossas vidas. Aí sim, aí a gente ia ou irá conseguir realmente fazer a proposta que o Evangelho nos solicita. Então, visto isso, nós vamos começar a pensar assim: como é que isso ocorreria? Já entendi
por que que eu sou capaz de curar, por que que eu sou capaz de me autocurar, já entendi, né, o que eu possuo em germe para fazer o medicamento que eu preciso. Agora eu preciso pensar como isso ocorre ou ocorrerá. E aí, claro que é através do amor. Mas como esse amor vai se manifestar? Com uma situação que também nos é dada gratuitamente. Vai se dar primeiro pela nossa capacidade de pensar. Essa é a grande diferença do espírito encarnado no reino humano de qualquer outro reino. É essa capacidade de pensar. Que quando penso, diz o filósofo Descartes, penso, logo existo. E eu, olhando o Evangelho, atrevidamente acrescentaria: penso, sinto, logo existo. Né? Mas eu só posso complementar isso a partir de entender o Evangelho. Tocar o Evangelho. Tocar Jesus. E aí sim, né, eu vou ter essa questão mais perceptiva a mim mesmo, né? E esse poder de refletir, de pensar, também nos é dado quando fomos criados e depois faz todo o nosso trajeto de encarnação a reencarnação, né? E que mais? O que mais além do pensamento, né, nos daria essa possibilidade? A mediunidade. Todos nós, em algum nível, de alguma forma, quem já estudou o Livro dos Espíritos, né, o Livro dos Médiuns, sabe que tem um germe da mediunidade. Se a pessoa vai desenvolver isso ou não, se isso é uma questão ostensiva ou não, isso é um outro problema que, estudando, vamos conseguir administrar. Ora, essa capacidade da mediunidade é algo também que de graça nos foi dado. Se nós vamos aproveitar ou não, é outra coisa. Se eu chego aqui e dou um presente para a Ana, eu entrego um presente para a Ana, ela recebe, né, porque ela sabe que eu trouxe com carinho, com certeza, né? Mas se ela vai usar ou não, como ela vai usar, isso passa a ser uma tarefa da Ana, através da escolha que ela fizer. Então já sabemos, né, o que está sendo nos dado de graça, já sabemos como nós podemos usar isso que está sendo nos dado. E aí a gente vai pensar o seguinte, né? Se eu vou ajudar ao próximo com essas minhas potências latentes, obviamente eu vou ajudar sem cobrar. E aí é o primeiro degrau, além do respeito, claro, que eu preciso trabalhar comigo mesmo, né, para que eu possa levar a alguém uma parcela de alívio. E esse alívio, mesmo sendo uma parcela, pode ser o resgate da cura desta pessoa, né? Depois disso, o que nós vamos pensar em função disso? Bem, começamos a pensar que todos nós, em algum momento, em algum nível, já fomos ou somos doentes. Lamento dizer a vocês que não sou sã e não acredito que ninguém aqui seja. Por quê?
Porque se eu estou no mundo de provas e expiações, algo eu tenho, né, em relação a isso, a esse meu viver, né? Então, todos nós temos isso. Temos por quê? Porque nós somos espíritos em evolução que encarnamos e desencarnamos. Ora fazemos boas escolhas, ora fazemos péssimas escolhas. E nesse processo vamos nos auto-educando e, bem educado, poderemos amanhã sermos espíritos sadios, porque adoecemos pela forma como educamos e como somos educados. Então, quando nós vamos passando por uma experiência muito difícil na vida, seja em relação à saúde física, ou seja em relação a um problema financeiro desastroso, não importa. O que a gente descobre? Que quanto mais afeto, mais rápido, melhor, mais fortalecido nós vamos ser, nós estaremos, mesmo que a nossa mazela não termine. Então a gente começa a descobrir que a cura não está no efeito, está no processo. A cura está no processo que nós fazemos uns com os outros. Então, se eu adoeci severamente e eu recebi um quanto de afeto, ou seja, um quanto de amor que me sustentou durante toda aquela experiência e eu a ultrapassei, eu me curei. Porque o exercício de lidar com isso me eleva, me faz crescer. E quem movimentou isso? A energia do amor. E quem doou esse amor? Deus. Cobrou alguma coisa? Não. Não é? E aí a gente vai começando a entender, né? Quando Jesus nos diz: o amor cobre a multidão dos pecados. Tá aí, né? Agora a gente está conseguindo fazer essa relação, né? Eu costumo dizer assim, a gente tem que parar de repetir que nem papagaio, né? O amor cobre a multidão dos pecados. E daí? Como é isso? Como isso acontece, né? E a gente hoje está estudando isso. Como isso acontece? Qual é o processo disso? Todos nós também temos a capacidade, então, de curar. Somos o que pensamos e o que desejamos. Então, é verdade que se eu tiver, e hoje a psicologia positivista está mostrando isso, se eu tiver bons pensamentos, eu não tenho como adoecer. Então uma coisa está ligada na outra. Mas como eu vou estruturar bons pensamentos? Se eu estou arraigada de encarnação para encarnação em feitios difíceis de pensar, com o amor que me sustenta. Ele é que vai fazer com que eu tenha compaixão por mim e pelo outro. E aí eu vou poder relacionar essas questões, né? Então, um exemplo típico disso é quando uma pessoa é muito bem sucedida em alguma coisa. As pessoas costumam dizer assim: ah, você teve sorte. Eu não tive a mesma sorte que você. Eu não tive o mesmo pai, eu não tive a mesma mãe, eu não estudei na mesma escola, né? Que bom que você fala línguas, né? Que bom, você teve muita sorte. Eu não tive essa sorte, eu não falo língua nenhuma e agora o tempo já passou, né? Porque eu esqueço que... Por que eu digo isso? Porque eu esqueço que eu estou num processo. E que processo é esse? É o processo do esforço. Aquela pessoa recebeu não só o que ela necessitava, né?
como ela também fez esforço. Vejam a bailarina Ana Botafogo. Quando dançava, e quando dança ainda, com toda a idade que tem, é uma maravilha, né? A gente fica assim, puxa vida, que leveza, aí dá até vontade de dançar. A gente não sai do chão, mas a gente, né, fica embalado por aquilo. Mas a gente esquece que os pés dela estão cheios de calos, que ela feriu os pés muitas e muitas vezes, que ela teve dor cruciante para continuar exercitando, para ser uma virtuosa. Agora transportamos isso para a gente, né? Não basta dizer que é espírita, não basta dizer que a gente acredita na reencarnação. Nós precisamos ser bailarinos da vida, né? E aquilo que nos acontece, o exercício que nos acontece, é para que a gente possa, com o esforço, dançar o balé da vida de uma forma em que a gente se sinta feliz, apesar de uma coisa ruim estar nos acontecendo, né? Então a gente lembra de uma palavra chamada aceitação, tá? Né? Mas como eu vou aceitar? Aí agora todo mundo já sabe. Vou fazer o exercício da bailarina na vida, né? A gente descobre isso. E é uma alegria quando a gente descobre isso, porque a gente descobre um poder dentro de nós. O poder não está fora só. Ele está fora, sim, mas ele está dentro de nós. E muito, né? Bom, então, o que vai acontecer? Quando a gente está caminhando nesse percurso, né? O amor não é para ser comercializado. A gente faz barganha. A nossa carência é tão grande que a gente faz a barganha do comércio. Um exemplo, por exemplo, né? A Ana fez um convite amoroso para mim, não é? Eu poderia aceitar ou não. Eu poderia ser verdadeira na minha negativa ou não, porque tudo passa pela minha escolha, né? Ou eu poderia dizer assim: Ana, eu vou sim, se você mandar um Uber me buscar, porque eu não sei onde é, não sei como é que eu chego aí, ou então se você vier me buscar. Pronto, comecei a barganhar, né? O carinho e o amor e a oportunidade de desenvolver isso. Então assim, a gente barganha o tempo todo nas formas mais simples possível, na educação dos filhos, dos netos, né? Na relação com os amigos. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque a gente está vendo, né, hoje, que o amor não é para ser barganhado em hipótese alguma. E quando a gente perceber que está fazendo isso, puxa o freio de mão, para, reflete, rebobina a fita e começa de novo, né? Bem, eu me perco às vezes, não é só no trânsito não. Aí eu começo a ver assim, sempre vai ser um alívio para quem sofre quando a gente descobre essas coisas, porque a gente descobre que não está sozinho, né? Que a gente tem sempre uma mão amiga que se eu estender ela vai chegar, não é isso? Mas onde é que tá as coisas para eu poder ter essas atitudes e me mudar ao meu modo de ser? Aí eu descobri a importância das leis morais. Se eu não tiver uma ética cristã que está lá nas leis morais, se eu não estiver entendendo cada uma delas e trazendo para a minha vida, zebru, eu já vou começar a capengar nesse meu processo. Outra importância que a gente descobre: as parábolas de Jesus são de uma riqueza, aquelas histórias, infinita. E é igual aquele livrinho do Pequeno Príncipe, né, que a gente conhece.
Cada vez que você vai ler a parábola, você descobre alguma coisinha. Mas já li isso tantas vezes. Claro, você não está a cada momento num degrau e num nível de desenvolvimento, então é isso mesmo. Quanto mais você vai entrando nessa lei que te amadurece e te cura, que é a lei do amor, você vai também reentendendo cada palavra que Jesus nos dá. Então, qual é a outra coisa de importância? Aí é algo que é nosso. O nosso olhar para o evangélico tem que mudar. Não posso mais abrir o evangelho, ler simplesmente, né, principalmente no evangelho do lar, né, e dizer que os bons espíritos me protejam, abençoem essa água. Não. Isso é pouco. Se a gente faz isso, já está bom, porque já está fazendo, é verdade, não é? De algum ponto a gente tem que começar para não ficar sempre no zero, né? Ou no menos 1, menos 2, menos 3, né? Então, mas se a gente já está se familiarizando, se a gente já sente um desejo enorme de caminhar, a gente precisa mudar o olhar sobre o evangelho. Que olhar é esse? A gente precisa perceber que o evangelho é uma metodologia educacional. É uma forma de educar você para as experiências da vida e para a saúde, para encontro com a felicidade. Então vejam só, eu recebi isso de graça. Alguém pagou aqui pelos ensinamentos do evangelho? Não. Talvez, se a gente tivesse lá naquela época, né, com Jesus e tal, talvez a gente tivesse dado mesmo umas moedinhas para o Judas, né? Que queria fazer um templo suntuoso e tal, e a gente ainda não estava conectado, né? Como é o Evangelho, o que o Evangelho nos sugere. Mas hoje não, né? Hoje a gente já entende que mesmo se a gente tivesse andado pelaquela época, se é que andou, a gente não precisava dar nada, porque aquilo estava sendo... Jesus estava vindo ao nosso encontro de graça. Amor desse Espírito, né? Então, eu preciso perceber isso. Por que que eu estudo o Evangelho? Eu estudo o Evangelho porque lá está o idioma do coração. E o caminho é pelo coração. Eu costumo dizer que a razão é muito importante porque ela vai coordenar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Porque senão, né, a gente tomado por uma paixão absurda mata o outro. É uma atitude irracional, não é isso? Então a razão, ela é importantíssima, porque ela coordena as nossas emoções. Mas o nosso caminho é pelo sentimento. Se eu não sentir, não tem caridade feita. Tem uma pseudo-caridade. Não, preciso deixar um dinheirinho aqui na caixinha do centro do Dr. Herman. Isso é a razão. Está me dizendo e me ditando a obrigação. Agora, se a Ana me conta uma situação de um assistido ou de algum irmão aqui, né? E eu começo a me engajar num processo de ajudar aquele irmão, é o coração que está me dizendo, né? Eu não estou ao lado dele, eu estou com ele. E quando eu estou com ele, eu sinto o que ele sente, né? Embora eu não seja a minha trajetória. Ele vai carregar a mala dele, eu não vou carregar por ele. O exercício é dele, não é meu. Mas eu me identifico com a energia do amor. E nesse momento eu toco Jesus. Porque há uma pureza dentro de mim, de sentimento de uma coisa que Jesus determinou para todos nós. Ame o próximo como a si mesmo.
Então, nesse momento, né, eu tenho a finalidade de me religar ao pensamento do mais alto. Eu começo a perceber que esse pensamento é de graça. Aí Jesus nos alerta assim, ó: guardai-vos dos escribas que se exibe passeando com longas vestes, né? Por quê? Porque se eu chegar aqui, né, e começar a desfiar um rosário de currículo que eu tenha durante a minha existência, eu estou igualzinho os escribas. Por quê? Porque Jesus me mostra no Evangelho, mostra a todos nós, que o caminho da relação com o outro não é este. Embora às vezes, na vida, para a gente conseguir um emprego, a gente precisa do currículo, né? Mas, na verdade, eu não preciso disso. Por quê? O que Jesus está alertando nesse momento? Ele está alertando que o amor é simples, né? O amor é uma coisa simples. Eu não preciso vir aqui falar do Evangelho num vestido de baile, com palavras rebuscadas. O Evangelho é simples. Qualquer um que queira ler vai entender, desde que seja bem alfabetizado. Então, o amor é simples. No interior do coração é que a gente vai encontrar a humildade e a simplicidade. Só que no mundo em que a gente vive, precisamos de uma outra virtude para podermos ser humildes e simples. Coragem de ser. Se eu não tiver coragem de ser, tudo de fora me traga, me abafa. Porque nada que está fora é para o meu desenvolvimento espiritual. Só o que está dentro. E o que está dentro? Centelha divina. A sementinha que eu preciso deixar crescer no meu ser. E aí, a gente começa a descobrir, então, que o que vai nos levar a este Pai de amor e bondade, a esse amor todo, que é de graça, que a gente recebe, é as nossas atitudes. É o nosso pensamento. É a forma como a gente pensa, olha e sente a vida, aonde eu estou inserido. Né? No ato da prece, de oração, deve estar a sustentação. Por quê? Jesus nos diz: ame uns aos outros como eu vos amei. Então, realmente não é moeda de troca, e a oração passa a ser o ato da caridade, justamente por ser um ato de amor, e ele não é barganhado. Vou fazer isso por ela, porque ela ontem guardou um bolinho do aniversário para mim. Não, a gente tem que quebrar essas cristalizações. E só estudando muito o Evangelho é que a gente vai se dar conta disso. E vai trabalhar para isso, né? Quantas vezes já curamos alguém com um abraço? Quantas vezes somos o remédio na alegria na vida de alguém? Os vovôs e as vovós, não é? Quando aquele netinho, né, entra na nossa casa, às vezes a gente está com dor de cabeça, enxaqueca, com ódio do fulano, do beltrano, do não sei o quê, do cara do trabalho, do chefe, né? Mas quando ele entra com aquela alegria dentro da sua casa, né, você se ilumina.
Ele trouxe a alegria para o seu coração. Ele trouxe a cura para aquele mal que estava te acometendo, porque estava te descentralizando do seu eu, e você estava entrando numa faixa vibratória que nem era sua. E aí você eleva a sua faixa, né? Então nós vamos começando a ver que a palavra de Jesus, né, nisso tudo que eu estou falando, passa a ser um mantra no Ocidente. Então eu não sei orar, não estou com equilíbrio para orar, não. Então ou pensa ou repete baixinho, Jesus, 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 que nem porque nós estamos vendo que isso é uma força de amor, e essa força de amor é que nos cura. Por que nos cura? Porque nos dá um entendimento, nos traz a clareza, nos traz a oportunidade de mudar de caminho. Então a misericórdia divina não está nunca ligado a custa e bens. E aí a gente tem que estar atento para a nossa exibição intelectual, que também é uma coisa complicada, né? A força desse resultado, então, está ligado ao cumprimento de uma outra ordem que Jesus deixou para a gente, também de graça. Amai ao próximo como a si mesmo, amai como eu vos amei. Como? Ó, esse como do Jesus é a pegadinha para o nosso esforço, né? Porque a gente tem que ler o Evangelho, a gente tem que estudar as parábolas para saber que como é esse que ele está falando. Porque senão eu não me interajo nisso, né? Não vou pegar isso. Então, a gente começa a perceber que são as experiências vividas através das nossas escolhas que ditará o tamanho do merecimento e da necessidade. Todos estamos aqui reunidos com o mesmo objetivo, o estudo do Evangelho. Mas a forma como cada um está escolhendo estar aqui nesse momento, né, se relacionando com isso nesse momento, é pessoal. E assim, e o que cada um de nós está recebendo, pessoal é. Né? E não tem nada de errado. Tem a ver com a condição pessoal de cada um, de espírito imortal que somos, em primeiro lugar. E aí, o que vai acontecer? A gente vai perceber que a energia do amor é luz infinita a irradiar sobre todos nós. Mas cada um de nós é um recipiente de tamanho diferente, fruto das suas próprias vivências. Aí, Joana de Anjos traz uma coisa que nós também já cansamos de repetir, achamos inclusive muito lindo. Somos herdeiros de nós mesmos, construídos através da lei do livre-arbítrio. Somos herdeiros de nós mesmos, não é só pelas coisas ruins, né? Sou cego porque furei o olho do outro, tive câncer porque mutilei, né, o órgão de alguém. Não, não é isso não. Somos herdeiros de nós mesmos porque nós estamos fadados à liberdade através de uma lei de livre-arbítrio, e a escolha está sempre na nossa mão. Não tem valor nenhum eu chegar atrasada na palestra e dizer para ela: me desculpe, me perdi, o trânsito, isso, aquilo. A Ana vai olhar para mim e falar: não desculpa, você saísse mais cedo de casa. E eu, ó, vou calar a boca, porque isso é uma verdade. É uma verdade porque a Ana está falando? Não, é uma verdade porque está na lei do livre-arbítrio. Está na lei da liberdade, lá na lei de Moraes, e que eu preciso estudar, e que eu preciso entender mais sobre ela, para eu poder agir sobre ela, para que ela possa agir sobre mim da melhor maneira possível. E aí, a gente vê assim: ninguém está dispensado de orar para se sentir melhor. Claro que se você tem o livre-arbítrio, você não está dispensado de orar.
Bota meu nome lá no cima. Tá, claro. Bota o meu nome lá no Dr. R, no Leão Denis. Claro, vamos botar sempre. Por quê? Porque a gente tem uma escuta amorosa para o outro, não é? Mas ele precisa chegar lá. Ele precisa, na casa dele, pelo menos, pensar nesse salão aqui. Para se ligar. Não é pelo pensamento? Para se ligar. Aí sim, essas coisas vão chegar até ele. Então, ninguém está proibido de fazer isso ou não consegue fazer isso. Não podemos delegar ao outro o encontro na vida. Nem com o Pai, que é o maior encontro que nós estamos fadados a exercer. Porque encontrar a Ana é muito fácil, encontrar o Pai é mais difícil. Não porque ele mora longe no céu, pelo aquilo que ele nos dita, né? Agora ele vai estar sempre disposto a se encontrar comigo. Não é amor? Ele vai sempre irradiar isso para mim. Então, o valor estará sempre onde a compreensão da vida se encontra. A oração precisa ser sentida como uma linguagem do coração, que toca coração a coração, buscando o amor que vai dar misericórdia. Então a oração é para isso, para que a gente se reencontre um com os outros através dessa energia amorosa e para que eu encontre com o mais alto, onde dele vai emanar a misericórdia que eu necessito. Pai, perdoa pelos meus atos insensatos, né? Então, isso aí é a melhor forma, né, da gente poder fazer isso. Então, isso nós estaríamos cumprindo o que Jesus vem nos solicitando. Mas para isso, eu preciso trabalhar em mim algumas coisas. Primeiro, pureza de atitude. Só me interiorizando. Simplicidade e autenticidade. Eu não posso ter medo de me interiorizar e descobrir, né, que eu, no fundo, não gosto dela. Não. Se eu descobrir que eu não gosto dela, que eu tenho um comportamento esquisito com ela, fingido, eu vou parar, puxar o freio de mão, pensar, e o que nela está me incomodando tanto? O que está faltando em mim? Porque ela vai continuar sendo ela, independente de mim. Mas a mudança, quem quer sou eu. Quem precisa fazer a mudança sou eu, né? Então eu preciso estar de frente para essa questão, para exercer o dom da cura das nossas mazelas e das mazelas do próximo. Se eu não tiver isso, eu não consigo. E de onde vem isso? De dentro, do coração, da minha consciência. A gente não diz que está tudo registrado na nossa consciência? Está, né? Então, o Chico, aquele amoroso espírito, diz assim, nos dizia que a gente deveria ser a caixinha de remédio de alguém. E um remédio de graça, né? O que ele está falando com isso? Seja amor, não se importe, analise suas experiências de vida pelo amor, sempre pelo amor, não pelo certo e errado, porque não sabemos o que é certo e o que é errado. Isso é que é a verdade, né? Mas sabemos o que é amor, porque somos carentes dele. Então a gente se identifica com ele através da nossa carência. Então, para concluir, pensei assim, voou tudo aqui, peraí. É um problema, já peguei. Eu pensei assim, como vou concluir essa palestra? Como vou resumir isso, né? Tá de graça aquilo que eu recebo, não posso delegar ao outro orar por mim, eu tenho que fazer o meu esforço. Então pensei, a fé, a confiança na certeza que somos centelhas divinas, que precisamos deixar brilhar a nossa luz, é o nosso exercício para a conquista do nosso processo evolutivo.
a Joana de Ângeles tem até um livro que ela dá a seguinte ordem: Desperta o Espírito. É um livro maravilhoso. Vocês, quando puder, leiam, se não leram, né? Sim, desperte o seu espírito. Podemos pedir e devemos pedir auxílio aos amigos espirituais ou aos encarnados, mas não podemos delegar ao outro o que deve ser o nosso esforço para a nossa evolução. E isso é uma escolha própria que está dentro da lei da liberdade e da lei do livre-arbítrio. Cada capacidade de curar traz no íntimo o amor, compreensão, o esforço, a liberdade num dom atrelado às nossas necessidades reencarnatórias. Nada se faz fora disso. Assim, não vamos cobrar o que por amor recebemos de graça. Vamos sim buscar simplesmente amar, seguir em comunhão com o nosso divino dentro de nós, Jesus, e orando sempre a oração que Jesus nos deixou como guia, que é o Pai Nosso. Então, que Jesus possa trazer para nós de novo, muitas e muitas vezes, o Pai Nosso, para que a gente possa mostrar que só podemos aliviar os nossos males, os males dos nossos amigos ou dos nossos desconhecidos, se nós estivermos imbuídos de realmente amar, 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 para que a lei de causa e efeito se cumpra não como castigo, mas como um ato de amor. Que Jesus nos abençoe, que o Dr. Herman possa abraçar cada um de nós, cada vez mais, nesse caminho de amor. Graças a Deus.